Olá pessoal, meu nome é Guilherme Moura Gomes, sou psicólogo no Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública do Estado. Vou falar com vocês hoje a respeito de medidas de enfrentamento e combate ao assédio sexual. Então vamos aqui no slide caracterizar o assédio sexual. De acordo com a Lei 10.224 de 2001, no seu artigo 216-A, ela configura assédio sexual como um ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico, e aqui vamos destacar superior hierárquico, ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então é importante destacar que a literatura somente traz, assim como a lei, uma forma descendente de assédio. Alguém que está numa posição de poder para um inferior, certo? Porém, alguns termos que nós podemos encontrar na literatura, que infelizmente não é tão vasta, é do assédio vertical ascendente, o assédio vertical descendente e o assédio horizontal. O assédio descendente é esse que a lei traz com clareza a respeito de um superior hierárquico que vai estar numa condição melhor, e deixar o seu inferior em desvantagem para esse tipo de situação, para esse tipo de assédio sexual. O assédio ascendente seria o que vem de baixo para cima, o assédio que acontece entre aluno e professor neste contexto. E o assédio horizontal seria entre colegas, entre pessoas do mesmo nicho. Então vamos entender um pouquinho melhor a respeito de como isso se dá, pensando no assédio ascendente, que é aquele que vem do aluno para o professor, em se tratando de um termo que não é muito utilizado ou que não é muito visto por aí, uma vez que a lei também já traz especificamente como alguém que precisa estar em uma condição superior hierárquica para configurar assédio sexual. Vamos caracterizar aqui os tipos de assédio então. Nós temos o assédio moral, o assédio sexual, também o stalking e o bullying. Então vamos definir quanto ao assédio moral. Cercar determinado espaço para exercer domínio, conduta abusiva, que pode se manifestar sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. O assédio sexual, que é a conduta de natureza sexual não desejada, que é aquela que nós já falamos a respeito do assédio descendente, entre professor ou pessoa de condição hierárquica superior, mas neste contexto aqui, pensando na figura do professor, embora repelido pelo destinatário, é continuadamente reiterada, cerceando-lhe a liberdade sexual. O stalking é a forma de violência mais comum e frequente atualmente, pensando que o aluno hoje tem condições de estar com o telefone celular do professor, saber onde esse professor reside, mandar mensagens em horários e momentos inesperados, buscar nas redes sociais e começar toda uma interação que não é do desejo, do interesse desse professor, mas que devido à sua condição de professor, que precisa dar assistência mesmo fora daquele ambiente de trabalho, acaba que por vezes passa esse tipo de informação. E também o bullying, que é uma violência intencional e repetitiva praticada por um ou mais educadores e destinada a outros em uma relação de desigualdade de poder. Aqui nós vamos focar muito mais em relação ao stalking e ao assédio sexual, por ser duas condutas que estão inteiramente ligadas. Se pensar aqui, neste contexto, o aluno, na figura de inferioridade, pensando assim, ele tem a possibilidade, a capacidade de estar naquele ambiente social, de redes sociais e automaticamente trazer consigo toda uma situação que pode gerar uma condição assediadora. Portanto, ele tem a figura do professor, que é então a figura de desejo, que pode causar essa prática repetitiva de mandar mensagens, de stalkear nas redes sociais e assim apresentar para outras pessoas, mostrar para outras pessoas, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Portanto, como é que chega nesse sentido? Como é que aquele aluno, aquele adolescente começa a ter esse tipo de reação, de comportamento? A gente tem que entender que o nosso primeiro grupo social é a família. Portanto, a família na formação da identidade de um adolescente, ela é superior. Então vamos pensar aqui no slide.
A construção da identidade na formação dos sujeitos do ponto de vista psicológico nos leva a pensar em suas relações familiares e com o meio social, bem como nas experiências vivenciadas por cada um. Foca aqui em experiências vivenciadas por cada um. Nesse sentido, a família vai fazer total diferença em se tratando de um ambiente onde pode estar ocorrendo violências diversas, pode estar ocorrendo alguma situação de negligência e, portanto, aquele aluno não tem uma referência muito positiva. Também o indivíduo está sempre inserido num contexto histórico, de maneira que suas relações seguem um modelo que é desenvolvido por cada sociedade e por qual cada um se orienta. É no contexto grupal que a pessoa se identifica como o outro e, ao mesmo tempo, se diferencia dele, construindo assim a sua identidade. Entendendo, portanto, que a família é o primeiro grupo social do indivíduo que pode influenciar o sujeito com as suas vivências, a realidade de mundo, saberes e, por consequência, seus comportamentos e atitudes. Então, nós temos aqui um contexto familiar, que é totalmente desregulado, que tem uma situação desestruturada e que, automaticamente, aquele indivíduo ele vai refletir no ambiente onde ele mais está. Portanto, a escola passa a ser esse ambiente de refletir os comportamentos e ações e atitudes que nós identificamos dentro da sala de aula. Então, se o ambiente familiar, conforme consta aqui, for um ambiente frágil, os reflexos dessas fragilidades poderão ser sentidos por todos aqueles que convivem com aquela família. Entende-se nesse contexto fragilidade como uma ruptura da educação ofertada neste contexto. A falta do apoio emocional em questões particulares do indivíduo, e aqui a família entra com total peso, a influência no comportamento daquele sujeito, informação e principalmente a reprodução dessas fragilidades no contexto escolar, que é o que eu havia dito. Se você tem um contexto fragilizado, familiar, você vai ter também um adolescente que vai repercutir, que vai entregar dentro do ambiente escolar, que é o ambiente onde ele mais está, como o seu comportamento habitual. Então, nós temos o professor como figura de autoridade e desejo. Portanto, a educação, como um processo de ensino-aprendizagem, ela é um dos processos de desenvolvimento humano que envolve as relações interpessoais. Neste sentido, nós temos, por parte do aluno em relação ao professor, aqui, conforme consta no slide, uma projeção do amor platônico, porque nós temos uma figura de um professor que está ali integralmente para você e por você. Portanto, a atenção integral destinada a esse aluno, uma preocupação com as questões pessoais que esse aluno traz para o contexto escolar e aquela educação do professor para com o seu aluno que é entendida como um sinal de interesse. Então, nós temos já uma situação de um indivíduo que está fragilizado, neste contexto que ele traz da sua casa para dentro do ambiente escolar, não tendo nenhum tipo de interação positiva, nenhum tipo de afeto que seja mais consistente, ele busca isso no ambiente onde ele mais fica. Portanto, a escola é esse lugar. Essas reações dos alunos podem ser entendidas, obviamente, como reações naturais. Portanto, tem a segunda parte disso tudo, quando essas condições elas passam para um lugar de quase patológico. Vamos entender aqui um pouco a mudança da admiração para esse assédio ascendente. Conforme disse para vocês, não é um termo muito utilizado, mas é um termo mais possível dentro da condição que nós temos. Portanto, a admiração passa a ser um assédio ascendente. As exposições das redes sociais, porque esse aluno tem hoje uma projeção do amor platônico, ele tem atenção integral destinada a ele, então automaticamente ele vai ter a certeza de que ele pode ultrapassar algumas barreiras. Então ele vai expor as redes sociais desse docente, deste professor, ele vai expor as situações íntimas desse professor, normalmente em algum outro contexto que ele descubra nessas redes sociais, vai intimidar, com base nessas exposições que ele percebeu, que ele viu, e normalmente aqui eu vou voltar no termo stalking, porque essa condição ela é possível porque normalmente os alunos estão nessa esfera, eles estão nesse lugar, eles estão nas redes sociais, nas mídias, então eles encontram quem eles desejam. Eles encontram as figuras de desejo deles e, normalmente, quando é essa figura ou a figura do professor, ele está também naquela condição de assediador, vamos dizer assim. E nessa condição, o professor hoje ele tem baixo poder de resolução no ambiente escolar. Por quê?
Normalmente o que se tem das escolas é uma advertência, talvez chamar a família para poder compreender um pouco a situação que está levando a essa condição de assédio ascendente. Levando em consideração toda essa mudança de comportamento em relação dos alunos em relação aos professores, né? Essas exposições das redes sociais, essas exposições das situações íntimas dos docentes para outras pessoas, né? As intimidações que começam a aparecer nas redes sociais dos alunos em relação aos professores, né? E esse baixo poder de resolução acaba que gera naquele indivíduo, professor, que está naquele contexto de trabalho, tentando dar o seu melhor para aquele aluno, algumas reações comportamentais e até mesmo patológicas em relação a esse contexto assediador. Então vamos entender aqui alguns transtornos comuns que podem ocorrer dentro dessa condição de assédio, certo? Um dos mais comuns que a gente pode perceber é a depressão, né? A depressão é a característica comum desse transtorno, é a presença de um humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas, ou seja, alterações somáticas são reações físicas que ocorrem a partir do emocional fragilizado. Então, você vai ter alguns comportamentos, algumas reações, não só comportamentos, mas sintomas físicos reais, em detrimento dessa condição emocional fragilizada por conta de toda essa exposição, por conta de toda essa condição assediadora que você encontra. Então, continuando aqui. Podem afetar significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. Quais são as características que nós encontramos numa pessoa que está numa condição depressiva? Humor deprimido, acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades de rotina, uma perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta ou qualquer outro tipo de situação, insônia ou hipersônia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada e a capacidade diminuída para pensar ou se concentrar em pensamentos recorrentes de morte. Todas essas são características específicas da depressão. Portanto, não quer dizer que significativamente toda aquela reação de assédio ascendente, ou seja, que vem do aluno para o professor, vai acarretar uma depressão. Mas essa é uma característica possível, esse é um transtorno possível dentro da condição de assédio que nós encontramos. Por quê? Nós não sabemos qual é a condição hoje emocional desse professor que está sendo assediado, desse professor que está tendo essa condição de assédio nas suas redes sociais, em ligações, em momentos inapropriados, em perguntas ou desejos de alunos que chegam a todo instante. Então a gente não sabe como esse professor está recebendo isso. Portanto, essa é uma característica possível dentro do contexto, né, do assédio. A depressão, com todas essas características, pode ocorrer sim no meio disso tudo. Outra característica possível, né, que vamos entender a ansiedade. Né? A ansiedade possui características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. Medo é uma resposta emocional a uma ameaça iminente ou real, percebida, enquanto a ansiedade é uma antecipação de ameaça futura. Dentre os transtornos de ansiedade que são percebidos, mesmo que por vezes não estão correlacionados, eles podem ser observados em conjunto, como transtorno de pânico ou ataque de pânico, tá? Que tem diferença, vou explicar para vocês. E transtorno de estresse pós-traumático também. Vamos focar aqui na questão da ansiedade. A ansiedade ela tem características muito próprias, certo? As reações da ansiedade são taquicardia, aquela sensação de quase morte, respiração ofegante, sudorese excessiva. Então, todas essas reações elas vão começar a apresentar daqui para frente. Portanto, entenda a ansiedade como um contexto geral e o transtorno de pânico com o ataque de pânico e o estresse pós-traumático como ascendentes, né, num outro contexto, desta condição de ansiedade. Então, entenda a ansiedade como um contexto geral e o transtorno de pânico e o transtorno de estresse pós-traumático como correlacionados a ela, também sendo comportamentos de transtornos de ansiedade, ok? Aqui, o transtorno de pânico, ele se refere a um ataque de pânico inesperado recorrente. Já um ataque de pânico é um surto abrupto de medo ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem sintomas físicos e cognitivos. Sintomas físicos, vamos entender a questão da somatização, que vai aparecer nesse transtorno de pânico também. O termo recorrente significa literalmente mais de um ataque de pânico inesperado. O termo inesperado se refere a um ataque de pânico para o qual não existe um indício
ou desencadeante óbvio no momento da ocorrência. Ou seja, o ataque parece vir do nada, como quando o indivíduo está relaxando ou emergindo no sono. Em contraste, os ataques de pânico esperados são ataques para os quais existe um indício ou desencadeante óbvio, como uma situação em que os ataques de pânico ocorrem geralmente. Então vamos entender essas duas características, o transtorno de pânico e o ataque de pânico. Normalmente nós temos o transtorno de pânico num contexto maior. Entenda o transtorno de pânico como aquele transtorno que paralisa, como aquele que impede o sujeito de seguir, de sair de casa. O transtorno de pânico, ele se diferencia do ataque de pânico por conta da evitação do exterior. É o medo de sentir medo. Então eu já evito sair da minha própria casa porque eu sei que lá fora vai me acontecer alguma coisa. Que são características possíveis e encontradas num contexto da ansiedade. A gente tem a ansiedade, o taquicardia, a sudorese, a sensação de quase morte. Portanto, eu vou ter essas mesmas reações quando eu tenho um ataque de pânico, certo? Eu vou evitar ter esse tipo de comportamento quando eu evito sair da minha própria casa, quando eu evito não ir para o meu contexto de trabalho, quando eu evito estar nestes lugares. Então, antes mesmo de eu sentir qualquer reação, eu vou evitar que aquilo aconteça. Diferente do ataque de pânico. O ataque de pânico ele não vai acontecer de uma maneira tão recorrente quanto o transtorno de pânico. Para você diagnosticar um transtorno de pânico, você tem esse comportamento reiteradas vezes. Um ataque de pânico ele vai acontecer uma vez ao mês, ele vai acontecer a cada 15 dias, mas já são alertas para um possível transtorno que pode vir estar ascendendo neste contexto. Então, entenda o ataque de pânico como algo inesperado e abrupto, assim como também é o transtorno, mas como algo que não te impede, mas que te alerta de situações que podem vir a acontecer futuramente. Então, vamos prestar atenção nessas duas diferenças. O transtorno de pânico ele vai te evitar fazer coisas para além da sua residência, vai evitar com que você faça qualquer outra situação por conta do medo. Então, eu tenho medo de sentir medo, já evito, já paro ali mesmo. O ataque de pânico são alertas que ele vai dando para você à medida com que essas condições vão acontecendo. Também pode-se entender o transtorno de estresse pós-traumático, né, que é a característica essencial do transtorno de estresse pós-traumático é o desenvolvimento de sintomas após uma exposição ou algum evento traumático. Então, o evento traumático X, e aqui eu posso entender o evento traumático como uma condição de assédio, pode ser revivenciado de diversas maneiras. É comum que a pessoa tenha lembranças recorrentes, involuntárias, intrusivas daquele evento. As lembranças intrusivas no transtorno de estresse pós-traumático só se aplicam a recordações angustiantes, involuntárias e intrusivas. Recordações angustiantes, involuntárias e intrusivas. Se você tem aquela condição assediadora o tempo inteiro, nas suas redes sociais, ligações no seu telefone, dentro do seu ambiente de trabalho, automaticamente você vai ter algumas reações que também são estressoras e que podem gerar aquelas mesmas reações da ansiedade, taquicardia, sudorese e até mesmo essa evitação do transtorno de pânico. A ênfase aqui que a gente dá é nas lembranças recorrentes desse evento, as quais normalmente incluem componentes comportamentais, sensoriais, emocionais ou fisiológicos. Então, de novo, a gente vai ter, dentro do contexto do estresse pós-traumático, toda uma condição somática, né? Então o corpo ele vai responder àquela situação angustiante e de ansiedade que você está sentindo, certo? Continuando aqui, a pessoa pode sofrer revivendo aspectos do evento, onde essa mesma pessoa se comporta como se o evento estivesse ocorrendo naquele momento. Normalmente a gente entende o estresse pós-traumático como a revivência daquela situação, não só como um sonho, não só quando você dorme, quando você revive aquele pensamento, mas em qualquer contexto, até mesmo no seu contexto de trabalho, você pode começar a perceber, a identificar que você começa a reviver aquela situação novamente. É como se todo aquele contexto assediador trouxesse para você essa lembrança traumática e automaticamente você vai ter esse comportamento reiteradas vezes. O estresse pós-traumático, assim como a ansiedade, assim como a depressão, todos esses transtornos, né, que foram ditos aqui, todos eles têm tratamento, todos eles estão dentro de um contexto também medicamentoso e você, professor, que se entende em alguma situação parecida com essa, pode procurar por auxílio, certo? Outra condição que também é muito comum dentro deste contexto é o burnout. O burnout é uma síndrome do esgotamento profissional, um distúrbio psíquico descrito em 1974 por um médico americano.
O transtorno, em janeiro de 2022, passou a ser oficializado pela Organização Mundial de Saúde como síndrome crônica, sendo uma condição ocupacional. Foi também codificada na nova Classificação Internacional de Doenças, a CID-11, no presente ano, em 2023. A referida patologia é uma reação ao estresse excessivo ocasionado pelo trabalho, e aqui vamos destacar, se manifesta principalmente em pessoas cuja profissão requer envolvimento interpessoal direto e intenso. Então vamos pensar o burnout sendo uma condição especificamente do contexto de trabalho. Não necessariamente por conta do assédio, mas que esta condição do assédio pode levar a um burnout, assim como pode levar a qualquer um dos outros transtornos anteriormente citados. Por quê? Se é uma síndrome do esgotamento, e se manifesta principalmente em pessoas que a profissão requer esse envolvimento interpessoal, como que eu não vou me sentir esgotado em uma condição assediadora? Se eu posso ter já, dentro do meu contexto pessoal, qualquer uma das características anteriores. Se eu já sou uma pessoa ansiosa, se eu já tenho sinais e sintomas depressivos, tenho todo esse contexto de assédio e não vou me sentir esgotado dentro do meu ambiente de trabalho. O burnout é aquele que vai impedir você, assim como a síndrome do pânico, de estar no ambiente de trabalho, mas ele é direcionado àquele ambiente de trabalho. Existem relatos de pessoas que, inclusive, ao passar próximo àquele ambiente de trabalho, começam a ter reações ansiosas, começam a ter taquicardia, começam a chorar inesperadamente, começam a ter reações que são muito frágeis dentro deste contexto de trabalho. E isso tudo pode também ser acarretado por conta desse contexto assediador. Certo? Então vamos entender agora quais são as ações e os enfrentamentos. Como é que professores, como é que nós profissionais podemos agir em relação a isso e o que eu posso fazer enquanto profissional para essa minha condição que anteriormente foi relatada. Vamos entender aqui qual que é o papel da escola. A escola precisa manter o diálogo como uma ferramenta importante no processo de ensino-aprendizagem, precisa garantir o envolvimento da família, no contexto escolar, contribuindo para uma atenção de aspectos comportamentais e emocionais diversos, observando o núcleo familiar e os desafios particulares. A necessidade também de integrar o conceito correto de educação sexual. Vamos focar neste conceito. Tá? Desmistificar quanto a seu ensino de práticas sexuais, mas sim alertar quanto às diversas formas de violência, auxiliando para o conhecimento de métodos contraceptivos, falando sobre temas como a violência sexual, a moral, enquanto ao assédio, a importunação, principalmente dando subsídios para procurarem ajuda se necessário. Portanto, então, nós temos que manter o diálogo como uma ferramenta de ensino-aprendizagem, garantir essa família nesse contexto educacional e ensinar para as pessoas o que significa, de fato, educação sexual. Dentro do contexto da educação sexual, você consegue desmistificar toda essa condição assediadora. Você consegue dizer para esse aluno que aquele comportamento que ele tem, que já é um comportamento que nós estamos entendendo que vem lá de trás, um comportamento que não é simplesmente aparente para esse aluno no contexto educacional, mas sim um comportamento que vem de muito antes, como algo que não está correto como seu comportamento, como algo que naquele contexto ou em nenhum outro contexto se apresenta como correto. Então vamos entender ainda como o papel da escola, que tem que fazer valer os parâmetros curriculares nacionais, e o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nesse contexto, ambos indicam como objetivo do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida, e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. Educar os alunos sobre direitos, visando o fortalecimento da sua autoestima e defesa contra a violência sexual. Notificar os casos de violência sexual infanto-juvenil que forem identificados no contexto escolar e, por isso, da importância de trazer a família para junto, trazer esse aluno para junto, entender o porquê daquele comportamento, saber qual é a motivação daquele comportamento nesse contexto educacional, incluir a temática de prevenção da violência sexual infanto-juvenil na grade curricular e no projeto político-pedagógico. E, obviamente, garantir a formação continuada para professores, a fim de que saibam lidar com a situação que necessitarão de um olhar de enfrentamento específico.
Como fazer todo esse trabalho, como levantar todas essas questões, se eu não tenho a formação adequada, se eu não tenho o conhecimento adequado, se eu não sei como lidar com essa situação. Então, eu, como professor, preciso saber também da minha limitação. Até onde eu consigo fazer, até onde eu consigo ir. Dentro dos parâmetros curriculares nacionais, tem toda uma caracterização, né, todas as possibilidades que você tem para fazer um trabalho com o seu aluno. Né, fazê-lo cuidar do próprio corpo, né, vislumbrar essa condição aqui, conforme traz no slide, de adotar hábitos saudáveis, né, aspectos básicos da qualidade de vida, agir com responsabilidade, educar esses alunos sobre direitos, né, fortalecer essa autoestima, enfim. Todas essas condições, elas são responsabilidade também do papel do professor na escola, né, para evitar qualquer tipo de situação que possa vir de uma forma ascendente, aluno-professor, assediadora dentro desse contexto educacional. Para isso, né, nós temos então a figura do psicólogo na instituição escolar. Se você, professor, sabe das suas limitações, sabe até onde é a sua capacidade de trabalho junto àquele aluno, até mesmo entendendo que todo um contexto de vida, todo um contexto anterior à condição escolar está presente agora nesse âmbito, né, nesse lugar onde esse adolescente, essa criança está inserida, que é o ambiente escolar, e você tem a clareza de que não tem a capacidade técnica de dizer a respeito de transtornos, de tratar transtornos ou de encaminhar transtornos, então a gente precisa ter a figura do psicólogo e do assistente social na instituição escolar. Eu vou me ater à condição do psicólogo na instituição, mas eu vou trazer para vocês aqui no slide a Lei 13.935 de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. O artigo 1º diz que as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais. O parágrafo 1º vai colocar que as equipes multiprofissionais, assistente social e psicólogo, deverão desenvolver ações para melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. E o parágrafo 2º, que o trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas de educação básica e dos seus estabelecimentos de ensino. O que a gente entende nesse contexto, então? Que o trabalho multiprofissional deve considerar, né, o projeto da escola, deve estar adequado ao projeto da escola, mas tem que trazer nessas equipes multiprofissional para desenvolver algum tipo de trabalho que seja aluno, família, escola. É uma tríade. Então, como desenvolver esse trabalho? O que fazer? Né? Quais são as possibilidades? O que tem dentro desse contexto? Por que o psicólogo consegue fazer esse tipo de intervenção? Né? E qual a possibilidade, né, de intervenção junto à família, junto do adolescente ou da criança, junto desse professor também que passa por toda essa situação? Aqui, né, eu destaco a contribuição do psicólogo como um mediador no fortalecimento do papel do professor como agente importante no processo de ensino-aprendizagem e que, neste contexto, o psicólogo vai ser capaz de auxiliar no processo educacional quanto à desmistificação do conceito existente sobre educação sexual, seria o ensino da prática sexual. Como que nós vamos fazer isso? Por meio de palestras, e essas palestras podem contar com o professor, podem contar com os pais, principalmente com os pais dos alunos e com os alunos, rodas de conversa com a faixa etária semelhante, então a gente pode estabelecer aqui algumas rodas de conversa específicas sobre temas específicos com alunos de idades semelhantes, para assim a gente ter uma possibilidade melhor de entendimento, de compreensão acerca de qualquer condição que vira a ser falada nessas rodas de conversa. Observar, e aqui é uma condição que o psicólogo pode fazer dentro do contexto educacional, observar os comportamentos e as práticas indevidas desse adolescente dentro do ambiente escolar, com o auxílio, obviamente, do professor, que vai estar muito mais tempo junto desse aluno, que vai perceber esse aluno dentro da sala de aula, que vai saber que ele tem algum comportamento que não está condizente com aquele ambiente ou condizente com a sua idade e vai direcionar esse aluno para o psicólogo escolar. Neste contexto, o psicólogo escolar faz atendimento breve e focal. A escola não é um local para um atendimento clínico.
Então, não existe atendimento clínico dentro do ambiente escolar, mas existe um atendimento breve e focal. Então, você vai identificar junto desse professor qual é o problema, qual é a situação que está sendo trazida por aquele adolescente para dentro do ambiente escolar, né, por que dele está tendo aquele comportamento, e o psicólogo vai dizer de uma maneira focal, vai identificar de uma maneira focal qual a necessidade desse aluno. E, portanto, conforme consta aqui, encaminhar para a rede socioassistencial dos municípios em que eles estão inseridos. Continuando aqui, a educação sexual como um enfrentamento também. A gente pode perceber que existe hoje um contexto muito errado sobre educação sexual no Brasil, né? As pessoas estão cada vez mais desinformadas a respeito de educação sexual, entendendo que essa é uma prática de ensinar práticas sexuais para alunos, quando na verdade nada tem a ver com isso, né? Vamos prestar atenção aqui. A educação sexual, embora aborda aspectos fisiológicos e psicológicos envolvidos no comportamento sexual, bem como prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, da gravidez precoce, auxilia no reconhecimento de situações de abuso que são frequentemente detectadas no ambiente escolar por meio, por exemplo, da observação das mudanças no comportamento das crianças e do adolescente. E a educação sexual procura, dentre vários fatores, compreender o ser humano em sua relação com o seu próprio corpo, bem como com o corpo do outro. Sendo a escola um ambiente formativo e humanizador, constitui-se como um ambiente propício para promover o atendimento acerca da sexualidade e suas nuances, o entendimento acerca da sexualidade e suas nuances. Portanto, nós temos a educação sexual como uma possibilidade daquele adolescente, daquela criança, compreender aspectos do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio corpo, compreender o que significa uma situação de abuso, o que significa um assédio, o que é uma intimidação, por que ele deve agir de determinado, por que ele tem que mandar parar, por que ele tem que saber quais são os lugares que não pode tocar, por que ele tem que ser informado, né? A quem interessa a desinformação? Então é interessante que a educação sexual seja vista como um enfrentamento também dessa possibilidade, dessa condição de assédio. Porque, de novo, nós estamos falando de adolescentes, crianças que estão vindo de um contexto totalmente desajustado, que estão vindo de um lugar sem informação, sem as possibilidades adequadas, né, de saber a respeito de educação sexual, de falar a respeito de cuidados básicos com o seu próprio corpo, de falar a respeito de ISTs, que são importantes hoje em dia, prevenção sobre tudo o que está acontecendo hoje como infecção sexualmente transmissível, dentre outras condições. Então, a educação sexual ela não vem para ensinar práticas sexuais, de maneira nenhuma. Ela vem para ensinar como esse adolescente pode prevenir qualquer situação que vá degradar a sua condição humana, que vá colocá-lo em uma situação de desvalorização. Então, vamos pensar a educação sexual mais ou menos nesse contexto. Como é que eu posso ajudar esse docente? Qual o apoio que eu tenho para esse docente? Atentar para o atendimento breve e focal também do docente dentro do ambiente de trabalho, junto com o profissional psicólogo, onde ele poderá ser indicado na rede socioassistencial, o local para atendimento diverso e necessário para aquele que apresenta queixa psicológica ou psiquiátrica em detrimento da situação de assédio. Então, mais uma vez, o psicólogo dentro do contexto educacional, ele não está ali exclusivamente para o aluno, muito embora esse seja o maior público. Mas os professores que também se sentirem com a necessidade de procurar um atendimento breve e focal nos moldes que foi explicitado, que não é um atendimento clínico, não é um atendimento de 50, uma hora, é um atendimento que vai ser mais breve, um atendimento que vai identificar uma necessidade e vai encaminhar para quem de fato vai fazer o acompanhamento fora daquele ambiente educacional. Então o professor também pode ter esse tipo de atendimento, né, que é um atendimento focal e direcionado para a psicoeducação daquele ambiente de trabalho. Né? Que é psicoeducação? Né? Você fazer compreender aquele docente de qual é a condição que ele está vivendo hoje. De um daqueles transtornos que nós conversamos anteriormente. Ele está vivendo uma situação ansiosa? Ele está com sinais ou sintomas depressivos? Ele tem um burnout? Né? É um estresse pós-traumático? Né? O que ele está vivenciando? Então, é a função do psicólogo escolar, dentro daquele contexto, explicar para esse professor qual é a situação que ele está vivenciando e direcionar esse professor, esse profissional, para um local que seja específico para o atendimento dele, seja psicológico ou psiquiátrico ou ambos. Aqui eu destaco o CAPS, contando com atendimento multidisciplinar, com terapeutas diversos e médicos especialistas,
Então, dentro desse contexto de saúde, né, tem os atendimentos nos núcleos especializados de saúde, que contam com atendimento psicológico e psiquiátrico, e também os CAPs, que vão garantir esse atendimento com a equipe multidisciplinar, terapeutas e psicólogos para garantir, e psiquiatras, desculpa, para garantir essa condição de saúde adequada dentro do ambiente educacional. Muito obrigado.